Olá pessoal, tudo bem? Então, na nossa última aula a gente conversou um pouco sobre, eu demonstrei para vocês aqui alguns slides, né? Entre eles eu coloquei nesse último aqui só para a gente dar ligação de uma aula para outra, tá? Então, voltando um pouquinho, no último slide aí a gente falou um pouco sobre auditoria de sistema, no que ela contribui, tá? Então, nesse quesito aí eu pontuei aqui alguns itens, entre eles estão o desempenho, né, desses sistemas, a confiabilidade desses sistemas, né? Imagina você mexer num sistema e não confiar naqueles dados que estão ali, né? A integridade desses dados, né? A disponibilidade desses dados, eles estão disponíveis a todo momento, em qualquer lugar para a gente, né? Pelo menos quando a gente acessa através da rede da empresa, né? Usando o sistema, e eles estão disponíveis ali para a gente. A segurança, né? A gente vamos falar aqui novamente sobre segurança. Tem que estar seguro esses dados. Confidencialidade, né? Privacidade e os padrões desses sistemas, né? Eu vou chegar até a colocar aqui, como a gente fala muito de padrões, essas coisas, eu vou chegar até a montar uma aula depois sobre, relembrando um pouquinho na questão do IHC, tá bom? Eu vou montar isso aí uma aula falando um pouquinho sobre isso. Então, o que essa auditoria de sistema pode detectar aí na parte de problemas, né? Então, um dos pontos aqui que foi pontuados é a fraudes de e-mail, né? Então, quer dizer, ali eu coloquei um ícone aqui, né? Interessante, né? Um hacker, né? Tentando roubar esses dados pessoais, né? De um outro computador ou da sua vítima, né? Então, a questão das fraudes de e-mails, né? A auditoria de sistema ela pode detectar esse problema aí. O uso indevido de hardwares, né? Imagina aí a empresa tendo aí vários tipos de hardwares e esse hardware não seria adequado, né, ou está sendo usado de forma errada dentro da empresa, né? Fraudes, erros e acidentes. Erros são né, essa questão muito comum. Então, a auditoria ela pode verificar essa questão dessas fraudes, desses erros e esses acidentes que podem vir a ocorrer, tá? Sendo ele físico ou lógico, né? O vazamento de informações, imagina um banco ali, se você tendo uma conta no banco e há esse vazamento de informações sobre a sua conta bancária, uma pessoa consegue acessar esses dados de forma não autorizada, né, essas informações, ou pior ainda, né, por exemplo, aí, um vazamento dessas informações em lote, né, de várias pessoas, né? Então, essa questão aí é importantíssima para na área do desenvolvimento, né? E o auditor de sistema aí, ele pode averiguar essa questão aí de vazamento dessas informações. A falta de segurança física, né? Então, acessos indevidos, então, ao local, né? Porque quando você trabalha ali numa empresa de desenvolvimento de software, né? Ou, por exemplo, vamos colocar ali, ou uma outra empresa qualquer, imagina ali a falta de segurança, qualquer um entra, qualquer um sai, né? Você não tem aquela segurança daqueles dados que estão transmitindo, aquela conhecimento, né, que está sendo ali compartilhado entre os seus colaboradores e, e essa falta de segurança. Então tem que ter a questão da segurança física. Então eu coloquei aqui, né, a auditoria de sistema pode detectar alguns problemas. Então nessa questão dos e-mails, né? Eu vou falar vamos colocar assim, né? Vou falar o milagre, mas não vou falar
o nome do santo. Há um tempo atrás eu passei por um problema e estava trabalhando num lugar, né? E nesse lugar eu pensei que ele era seguro, né? Ele era seguro. E o que acontece? Depois de algum tempo eu descobri que nesse lugar tinha alguém lá dessa empresa que eu trabalhava e ela colocou keyloggers, né? Então essa pessoa começou a roubar essas informações, né? Então, uma auditoria de sistema poderia pegar uma, vamos dizer assim, uma ação dessa? Poderia porque se tivesse feito uma auditoria nos computadores, né, estaria aí verificando se tem algum programa malicioso, né, ou como que está sendo feito né, de forma adequada o uso desses hardwares, né? Por exemplo, quem usa aquele computador, se como ele é usado, né? Então, será que aquele laboratório, aquela sala, né, ela estava segura? Né? Será que um terceiro não pode entrar ali e instalar esses programas maliciosos, vamos colocar dessa forma, e roubar essas informações? Então, é interessante, né? Então, aqui, e esses programas maliciosos, ele emitem esses e-mails, né? Mas você também pode usar um programa de SMTP para mandar e-mail falso, né? E várias coisas aí. Então, isso a gente tem que estar muito, muito mesmo atentos a essa questão. Então, nesse caso aí, nessa história bem resumida aí, né? Houve um uso inadequado dos hardwares, né? A pessoa estava ali naquele momento que não era para estar, ela usou o hardware para fazer coisas que não deveria, né? O uso teve a questão ali do vazamento de informações. Como que teve vazamento? Ali ele ficou coletando todas aquelas informações, aqueles dados sobre quem acessava aquele computador, né? E faltou aí, teve a falta de segurança física, né? Então aquela pessoa ela não deveria estar ali naquele momento, né? Deveria ter uma fiscalização maior perante isso. Então nesse caso aí, ó, nesse exemplo curto, eu acabo falando um pouco sobre essa questão dessa pessoa tentando roubar esses dados pessoais. E ela conseguiu, né? Roubar alguns dados pessoais aí, principalmente o meu. Pegou e-mail, senha, né? Tudo que eu tinha feito lá naquele computador ficou gravado lá com esses dados. Então, quer dizer, a pessoa ali não roubou só apenas, não estava roubando os dados de um sistema, em sim roubando os dados dos usuários daquela máquina, né? Então, isso é muito grave. A auditoria de sistema ela pode ser interna e externa, né? O que significa isso? A interna seria ali o próprio funcionário da empresa, né? Você pega ali a pessoa mais capacitada para isso, que entenda de todos os processos da empresa, né? E ele vai atrás dessa auditoria, né? De fazer essa auditoria e começar a investigar como é o uso do sistema, como é o acesso àquela determinado ambiente, né? A parte de segurança, tudo isso que a gente falou aqui, ó, né? Nesse slides passados aqui. E a externa é exatamente da mesma forma que a interna, só que são pessoas de fora da empresa. São praticamente outras empresas que fazem, você contrata essas empresas externas para fazer auditoria na sua empresa, no seu sistema. Tá? Isso traz uma credibilidade gigantesca para a sua empresa. No final eu vou comentar um caso que aconteceu esse ano. Tá? Esse ano foi em janeiro, acho que foi janeiro. Tá? Então, qual que é o local, né, do auditor dentro de uma empresa, né? Então, o auditor aqui, eu coloquei aqui, ó, ele fica entre o presidente e os gerentes e diretoria. Então, ele está aqui, ó, ele vai responder diretamente ao presidente, porém, ele não vai
vamos colocar assim, dar pitaco e mandar, né, na parte dos gerentes e da diretoria e do pessoal que está tudo abaixo do presidente, tá? Quem vai falar aqui com esse pessoal é o presidente. O auditor, ele vai verificar todo esse processo, né, de segurança do sistema, acesso, uso de hardware adequado e tudo mais, tudo que a gente falou aí atrás. Ele vai emitir esse relatório, tá? Esse relatório vai vir para as mãos aí do presidente e é onde ele vai tomar essas decisões. É claro que o auditor, nesse caso, ele vai recomendar, tá? Ele vai recomendar alguma coisa, tá? Então, tipos de abordagem de auditorias de sistemas. Então, nesse caso aqui, o primeiro índice seria ao redor do computador. Trabalha com documentos de entrada e saída, não necessita profundo conhecimento de TI. O que seria isso? Ué, a pessoa ali está pegando todos esses documentos, né, que vamos colocar assim de impressos aí pelo computador, né, na empresa, e todos esses documentos aí que ele precisa, ele vai analisar esses documentos, né, e vai chegar a um parecer. Qual que é a vantagem disso? É o baixo custo, né? Então a desvantagem ela é incompleta e poucos parâmetros. Então você não tem tantos requisitos ali para analisar essa questão da auditoria de sistema. E através, né, do computador, o que envolve a aprovação de registros, de transações, né, utiliza técnicas de verificação, né? Então você vai aprofundar a sua validação, né, os seus apontamentos. E nisso, então você não fica só ali ao redor, né, como está ali o título, mas sim através do computador. Então você tem esse tipo de auditoria. Tá? Qual que é a desvantagem? O alto custo, né? Ela custa um pouco mais cara, tá bom? Quais os principais tipos de auditoria de sistema? Auditoria legal ou regulatória, atendendo aqui às regulamentações locais e internacionais. A gente chegou a comentar alguma coisa lá em cima nos slides anteriores. Tá? Depois eu vou passar para vocês um documento, a lei de Osley, tá? E a comissão imobiliária, né? Depois eu passo aqui para vocês, mas então a auditoria legal ou regulatória, ela vai ver essa questão das regulamentações locais e internacionais, tá? Será que o seu sistema, será que tudo que você está fazendo ali dentro desse sistema estão dentro das regulamentações legais e internacionais, locais aí e internacionais, né? Então, esse é um tipo de auditoria. A segundo tipo de auditoria seria a auditoria de integridade de dados, né? Então aí colocou aí, ó, a classificação dos dados, atualização, banco de dados, aplicativos, acervos, acessos, estudo de fluxos, né, de entrada e saída, de transmissão, controles e verificação da qualidade, confiabilidade das informações, né? Aqui depois eu passo isso. Das informações. Então, imagina aí, você tem um sistema, né? Então você vai fazer essa auditoria da integridade dos dados. Você vai classificar todos esses dados, se esse banco de dados está correto, né? Esses aplicativos, os acessos estão, vamos colocar assim, de forma segura. O estudo dos fluxos de entrada e saída realmente está correto, né? De transmissão aí, né? E tudo mais. Então, nesse caso aqui, a auditoria de integridade de dados, ela vai verificar toda essa questão que foi abordada aqui em cima, tá? Auditoria em segurança da informação, tá? Seria os métodos de autenticação. Como que ele foi feito? Como são feitas essas autenticações? Por exemplo, naquele caso que eu falei, lá do que eu tive problema com o meu e-mail, né? Que a pessoa pegou meus dados. O único método que eu usava lá era uma senha simples. A pessoa descobriu minha senha? Não, tá?
ela roubou ali o e-mail e a minha senha, né? E os dados ali. Só que o acesso que eu fazia no meu e-mail era autenticação simples. Ela poderia ser uma autenticação por 2 níveis. Tá? Como que eu faria essa autenticação de 2 níveis? Eu poderia até colocar aqui, tem um site. Aqui, ó. É um site antigo que eu entro para negócio de mineração, né? Eu nem mexo mais com isso. E aqui você coloca o usuário e a senha, né? E você faz login. O que você faz? Aqui, nesse segundo ponto, ele coloca aqui, me informe a chave que foi enviada no seu e-mail. Quer dizer, é uma autenticação de 2 níveis, né? Autenticação de 2 níveis. Tem uma outra que eu coloco, por exemplo, eu cheguei a montar uma carteira de Bitcoin um tempo atrás, ainda tem um pouco lá ainda, há um ano e pouco atrás, uns 2 anos. E o que acontece? Essa carteira ela tem uma autenticação por 2 níveis, né? Ela tem onde eu digito o usuário e senha, e nisso eu entro num outro aplicativo que ele me gera um código. Tá? Esse código ele fica gerando a cada 1 minuto. Então eu pego aquele código, vou lá e digito. Aí eu acesso o sistema. Depois de 1 minuto vai ter outro código. Mas se eu já acessei, não tem problema, já acessei o meu sistema. Mas se eu não acessei ainda, vou ter que ir lá pegar um novo código. Então isso dá uma autenticação segura, mais segura, né? Autorização, criptografia, a gente viu isso no semestre passado, né? Um pouco sobre criptografia. A gente pode montar hoje, né, quando você faz um sistema ou você vê como que é feito esse tipo de criptografia, ela é segura? Será que o auditor aqui ele vai pegar o sistema, ele vai ver o método? Será que se eu usar ali sei lá, um MD5, por exemplo, só uma vez eu não consigo quebrar essa informação? Será que, né, eu passar ali por vários métodos de criptografia, né, ou passar por vários processos, né, pega a senha criptografada, coloca ela dentro de uma estrutura de repetição e nisso você vai criptografando ela várias vezes, né, você monta lá o seu algoritmo para te dar mais segurança nessa parte de criptografia, tá? Esse dia eu estava até pensando um método aí de misturar até os tipos de criptografia, né? Não só usar o MD5, usar outros também. Gestão de certificados digitais, né? Quando a gente acessa né, um determinado site ou um sistema, ter essa questão de certificado, né, digital. Segurança de redes, né, gestão de usuários, né? É feita a gestão de usuários. Gente, tem muita gente que faz sistema e não pensa nessa gestão de usuários. Tá? É interessantíssimo colocar a gestão de usuário dentro de um sistema. Tá? Posso aí, se vocês quiserem, só me cobra lá no chat. Eu monto um slide explicando como montar essa questão de gestão de usuários, né? Como funciona, não programando, tá? Mas como funciona. Eu acho que eu cheguei até a mostrar na aula, na parte de segurança da informação, alguma coisa sobre isso, tá? Mas é importantíssimo essa gestão de usuário. Configuração de antivírus, né? O meu antivírus aqui, eu acho que ele está desatualizado. Deixa eu ver. Lá, tá? Então quer dizer, configuração, né, e atualização de antivírus, gente, a auditoria de sistema ela vai pegar isso aqui, ó. Ela vai falar assim, ó, você está usando um sistema aqui e o seu sistema está com a sua licença, né, aspirada, tá? Atualizações, né, aqui eu não vou nem mostrar o meu notebook, eu não atualizo ele, tá? E se eu pegar aqui atualizações de Windows ou alguma coisa assim, ele fica aqui, ó. Eu preciso formatar esse meu computador e para atualizar ele, tá? Que ele tá um regaço. Mas enfim,
né? Vamos voltar aqui. Segurança de redes, atualizações e políticas, normas e manuais operacionais. Tá? Então, isso aqui seria a auditoria de segurança da informação. E por fim, né, o porquê auditoria de sistemas, né, o porquê ter uma auditoria de sistema. Para ter transparência na área de TI e nos processos da empresa. Isso aqui é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Tá? No final que eu falei que ia mostrar lá, eu estava vendo eu estava com uma forma de explicar. Essa aqui é uma empresa, tá? Uma empresa de resseguro, vai chamar IRB, né? Ela é uma empresa de capital aberto e hoje ela está aqui a R$7, tá? Essa empresa chegou a bater lá dia 31 de janeiro, R$44. Ô professor, quer dizer então a pessoa que pagou R$44 hoje só vale R$7? Sim. O porquê? Porque uma empresa, né, de uma casa de análise chamada Esquadra, ela recomendou a venda desse ativo e falou assim, ó, não é possível que esse negócio, a grosso modo, tá, suba, isso aí desde agosto de 2017, suba como se fosse uma renda fixa, né? Isso tem erro no seu balanço. E a empresa, né, ela caiu devido a essa briga, depois passou para uma auditoria, né, interna dessa empresa e averigou que realmente existia fraude contábeis aqui, tá? Nessa questão da empresa. Então, os administradores, eles tinham a meta aí de sempre subir, e eles ganhavam com isso, né, a grosso modo, tá? E nisso essa casa de análise, ela recomendou a venda e o pessoal queria saber o porquê. E passou aí essa empresa por uma auditoria, tá, interna aí, e foi achado que ela tinha fraude na parte contábil dessa empresa. Tá? Então, a transparência é tudo. Por que ela caiu? Ela caiu porque ela não tinha transparência. Tá? Então, a partir do momento que ela mostrou não ter transparência, as pessoas, os investidores aqui, perderam a confiança nessa empresa. Tá? Então, a transparência é tudo. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui. Qualquer dúvida é só deixar lá no chat que eu respondo assim que eu acessar a plataforma, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu por tudo. Abraço.